tempo. Bom dia, galera, tudo bem? Certo? Bom, tem bastante gente aqui de várias idades. Tem uma pergunta para fazer. Quem já decidiu que vai prestar de vestibular? O que você vai fazer? Música, muito bem. Quem mais? Você vai fazer o quê? Aqui. O curso para polícia militar. Boa. Quem aqui não sabe? Vamos lá. Boa. Não tem vergonha, gente. Eu fui um desses. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer de faculdade. Mais ou menos, quando eu tinha 15, 16 anos, eu percebi que eu gostava muito de jornal. De ver jornal, de ver notícias, não sei o que, não sei o que lá. Falei, já sei, vou decidir fazer jornalismo. Então beleza, decidi fazer jornalismo, eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos. Só que nesse meio do caminho, o que aconteceu? Eu não quis mais fazer jornalismo. Eu quis começar a pensar em fazer direito. Meu pai trabalhava no cartório, etc. Então beleza, vou estudar para fazer direito. E aí, chegando no meu terceiro ano no colegial, eu não sabia de novo mais o que eu queria. Então o que eu decidi? Eu vou fazer cursinho. Fiz cursinho durante um ano para fazer jornalismo. E aí eu acabei fazendo jornalismo e eu comecei pensando, bom, eu gosto muito de futebol. Quem que gosta de futebol? Eu. Boa, muito bem. Quem que torce pro Palmeiras? Eu. Muito bem também. Não tem nada a ver com a história. Eu comecei a fazer jornalismo por causa de futebol. E aí, vamos lá, arranjei meu primeiro estágio na Federação Paulista de Futebol. Só que eu preciso contar um segredo para vocês. Futebol é muito legal, mas trabalhar com futebol é chato pra caramba. E aí, qual que era o ponto? Eu tinha que ficar no meu estágio na Federação. Ó, gente, só um ponto aqui que eu queria falar para vocês. Essa é uma experiência pessoal, tá bom, gente? Tem gente que é amigo meu que trabalha no Globo Esporte, na SPN, etc., que adora trabalhar com isso, tá bom? Então, se você gosta, vai atrás, tô contando a minha experiência. Porque eu achava que eu ia me dar bem, o quê? Falando sobre futebol. Pô, tempo pra caramba e etc. Aí comecei o estágio na Federação Paulista de Futebol e eu não gostava de nada disso. Eu tinha que ficar ligando para jogador, para técnico, para presidente de clube. Embora pareça super legal, era maçante. Eu tinha que arranjar assunto com eles. Eu falava, e aí, fulano, como é que tá o time? Ah, nossa, o lateral direito machucou de novo. Pô, que triste, a gente vai entrar no lugar dele. Então, para mim, não era algo legal. Eu falei, bom, beleza, já estou na faculdade de jornalismo, vou terminar, tudo bem. Então, o que eu vou gostar agora? Bom, comecei a procurar coisas relacionadas com política, que eu gostava também. E aí eu me pegou também. Eu não queria fazer nada relacionado com política. E aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um estágio no UOL, Universo Online, que é um site. Quem conhece? Ah, a maioria conhece, beleza. O Universo Online é um site que é super legal, só que o meu estágio era pro pior trabalho do mundo. O que eu tinha que fazer? Eu era o UOL, era em 2006, 2008 mais ou menos. Quem aqui já ouviu falar em Orkut? Eu. Muito bem, muito bem. Em 2007, 2008, o UOL teve a brilhante ideia de falar, já sei, vamos criar o nosso próprio Orkut. E se chamava UOLkut. Cara, publicitário com essa ideia foi genial, tanto que não deu certo. E aí o que aconteceu? Eu era estagiário e o responsável por fazer a moderação dos conteúdos postados no UOLkut. Então você imagina a quantidade de absurdo que eu já vi na vida. E, gente, tudo era permitido no UOLkut. Não tem essa de, não pode pornografia. O que não podia era só crime. Então eu tinha que ficar olhando todas as postagens e falando, isso é crime, isso não é crime, isso é crime, isso é crime, e passava para o departamento jurídico. Enfim, foi a pior experiência que eu tive profissionalmente. Mas tudo bem, eu estava lá fazendo meu estágio, coisa linda. Recebi um salário relativamente bom, porque é óbvio, né? Quem que vai querer ser mal pago para fazer aquele trabalho ainda? E aí surgiu, nessa brincadeira, faltavam 3 meses para acabar meu estágio, uma oportunidade para eu ir para a área de publicidade. Eu era formado em jornalismo, estava me formando, surgiu uma oportunidade para ir para a área de publicidade. Eu falei, bom, gente, eu não sou publicitário, sou formado em comunicação social, o que precisa? Precisa saber pacote Office. Eu falei, já é, pacote
fiz, etc. E passei. E aí eu comecei a entender o que era a área de publicidade. Então, eu tinha mais ou menos 17 anos quando decidi fazer jornalismo, fiz jornalismo por 4 anos, fiz mais esse ano de estágio, e quando eu fui começar a minha carreira de fato, foi depois dos meus 5 anos de faculdade, etc. E aí na área de publicidade foi muito interessante porque eu me encontrei, não que eu me encontrei como se fosse algo que, nossa, a minha vida dependesse disso e assim por diante, mas era algo que eu gostava. Porque vocês vão ver ao longo da vida, tem diversos tipos de pessoas. Tem pessoas que colocam todas as suas forças, todo o seu amor, tudo aquilo na profissão. E eu entendo isso também. Por exemplo, quem gosta de medicina, quer ser... Alguém aqui quer ser médico? Bom, temos aqui algumas pessoas. Dica, você tem que estudar muito mesmo, mas vai ser recompensado. É isso, tem gente que gosta muito, ó. Alguém que quer ser músico, você gosta pra caramba de música, certo? Você adora, é isso. As pessoas vivem disso. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que muitas vezes elas veem a profissão como um modo também de compor a sua vida, onde toda a sua felicidade não vai ser ali. E foi alguns casos. Eu gostava muito de publicidade, gostava muito de comunicação, de falar com as pessoas, de entender assim por diante. E aí eu comecei a entender que eu poderia ser um papel-chave nos business das pessoas na parte de comunicação e publicidade. Então como é que foi lá no UOL? Meu primeiro trabalho no UOL, eu era account manager, que é gerente de compras, que na verdade nada mais era do que eu tinha que implementar as campanhas de publicidades que eram vendidas pelos executivos de compra. Pô, parece chato pra caramba. Não é chato, cara. O ponto é que eu tinha que ser a pessoa que lidava com as agências de publicidade, também com os publishers e assim por diante. Então deixa eu explicar para vocês como é que funciona todo o mundo de publicidade. Funciona da seguinte maneira. Quem aqui vê TV? Qualquer tipo de TV. Quem aqui vê YouTube? Boa, YouTube. Quem sabe o que custeia o YouTube? O que paga para que o YouTube esteja no ar? A propaganda. Exatamente. O que acontece? As empresas de conteúdo, seja Globo, seja UOL, seja o que for, elas não têm como bancar tudo aquilo que elas fazem se elas não venderem nada. Tá? E vocês também são uma peça vendável para isso, porque o perfil de vocês também é vendável. Nosso amigo aqui que é músico, que time você torce? Palmeirense, cara, que cara maravilhoso. Quanto você tem? 17 anos. Ele é uma pessoa para a internet, não tem o nome dele, mas ele é músico, tem 17 anos, é palmeirense e tem muitos gostos. Então, para a publicidade é o que faz com que todas essas mídias de comunicação funcionem, estejam vivas e tenham lucro. Então, sempre que vocês verem algum anúncio em algum lugar, saiba, aquilo está pagando pelo próprio conteúdo. Então, eu cheguei no meio dessa função aí e falei, bom, vou começar a vender as coisas. E aí eu comecei a me dar muito bem. Porque tem um ponto que é o seguinte, gente. Você pode não saber daquilo que você está fazendo, mas se você faz de todo o seu coração, se você coloca todo o seu empenho, a parte que, pô, eu quero aprender isso, quero me dedicar a isso e assim por diante, você vai conseguir fazer aquilo. E foi isso que aconteceu comigo. Falei, bom, me formei 4 anos de jornalismo, o que eu sei fazer? Sem me comunicar. Então eu comecei a negociar. Eu tinha que negociar com a agência, eu tinha que negociar muitas vezes com o CEO de uma empresa menor, tinha que negociar com a galera pequena da agência que às vezes arranjava um problema para mim. Porque eu descobri uma coisa, o mundo não é tão simples assim. Muitas vezes você acha que alguém quer algo pelo bem da empresa, mas não, ela quer algo pelo bem próprio dela. E com o tempo você vai aprendendo a lidar com isso com as pessoas. Aí eu comecei na área de publicidade do UOL, fiquei por 3 anos lá. Aí eu comecei numa indústria que chama mídia programática, que é dentro da publicidade, que é onde a galera é tão maluca que eles fizeram um jeito que todas as compras e vendas de publicidade deveriam ser feitas de modo automático pela pessoa, pelo que ela setava, determinava. E isso começou mais ou menos em 2008. E foi quando, 2012, no Brasil, que foi quando exatamente eu estava no UOL, naquela etapa de, bom, estou aprendendo melhor, etc. E aí um antigo chefe meu me convidou para começar essa área do UOL. E aí eu comecei, tem esse nome, a trabalhar com essa parte de mídia programática. Por que eu trabalhei com mídia programática? Isso estava começando no Brasil. O Facebook, também conhecido como Meta hoje em dia,
me chamou para ir trabalhar com eles. E aí, para mim, que comecei a minha carreira fazendo moderação de conteúdo na internet, ser convidado para o Facebook para trabalhar foi muito legal. E aí eu fui com todo o meu empenho, etc. Só que chegou lá e aí eu tive uma barreira muito grande. Qual que era o ponto? Tudo naquela empresa falava em inglês. E cara, eu sabia inglês, vocês sabem inglês, vocês têm aula de inglês. Mas se te jogarem em um lugar para vocês só se comunicarem em inglês no seu trabalho, o que vocês estão fazendo? Congelado. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu comecei lá no Facebook, Meta e tal, e aí me bateu o desespero. Eu preciso estudar inglês. E aí eu comecei a estudar inglês. Eu te falo a verdade, gente. Sabe quando eu parei de estudar inglês na minha vida? Faz 3 anos. Na verdade, foi na pandemia que eu parei de estudar inglês. Porque é algo que sempre teve que ser melhorado na minha vida e assim por diante. E eu vou explicar por que agora. Que foi o seguinte, eu comecei lá no Facebook e na Meta. Tem quanto tempo ainda, gente? 5 minutos. Ai, obrigado. Então vou acelerar. Eu comecei na Meta, lá trabalhando, etc. E aí eu ganhei muitos clientes. Comecei na área de pequenas empresas e assim por diante. Tinha 50, 60 clientes. Aí eu fui para a área de grandes empresas. Quando eu tinha mais ou menos 3, 4 clientes apenas, eu trabalhava com Heineken, com Ambev, com Claro, já trabalhei com Vivo e assim por diante. Já fiz projetos de Rock in Rio. É super legal. Eu tinha, por exemplo, de verdade, ping-pong, sinuca, comida à vontade e tal, mas ao mesmo tempo tinha uma pressão absurda, que eram milhões de dólares que passavam por nós. E aí eu fiquei mais ou menos por 4 a 6 anos nessa função, quando eu decidi mudar para outra. E aí eu fui me tornar a pessoa global de Netflix e Amazon na América Latina. É isso, pessoa global de Netflix e Amazon na América Latina. E aí qual que foi o ponto que aconteceu? A partir daquele momento, 100% do meu dia a dia ia ser em inglês. E aí foi desesperador para mim. Foi um momento onde eu tive que parar e pensar que era algo que eu queria muito, que eu desejava muito fazer, só que eu tinha uma barreira muito grande, eu precisava me comunicar com inglês. E aí eu aumentei, comecei a fazer 2 aulas de inglês por semana e me dei muito bem nessa posição. Tanto que eu fui promovido, cheguei à vaga de gerente sênior e assim por diante, quando surgiu, há 2 anos atrás, a proposta de eu me mudar para a Amazon. E hoje eu estou na Amazon, 2 anos e pouquinho, trabalho como executivo de venda sênior, tenho a minha carteira, hoje eu tenho um monte de gente que acaba me ajudando. E assim, eu comecei fazendo conteúdo de moderação na internet, acabei indo também para a parte de publicidade, gosto muito ainda de jornalismo, mas eu não me arrependo do que aconteceu na minha vida, tá bom, gente? Porque o ponto é o seguinte, a carreira, tem muita gente que já tem uma carreira pré-definida, mas a carreira ela também pode ser modular. Teve muitos momentos na minha vida que eu poderia ter tomado outras decisões e ido para outro lado. Talvez desse tudo certo. Mas o importante é que se vocês se empenharem, se vocês forem atrás daquilo que vocês de fato acreditam, se vocês se empenharem com seus valores, se agarrarem nesses seus valores e sempre olharem para vocês e para frente, claro que tem que olhar para o amiguinho, tem que ajudar e assim por diante, mas lembre-se de uma coisa, a carreira vai ser construída por você. Se você está estudando agora, se você quer empreender agora e o seu amigo não quer, cada um tem que fazer o que quer na sua vida. Mas tá bom, gente? Não se atrasem por causa de ninguém. Não deixem ninguém puxar o pé para vocês. Porque no final do dia, eu estou aqui, tenho 35 anos, tenho minha família e eu tenho que pagar minhas contas. Meus amigos de lá de trás, muitas vezes me colocaram para baixo, falaram que o emprego não era ridículo. Talvez fosse, porque era muito bizarro o que eu tinha que fazer, mas eles não estão aqui hoje em dia. Cada um tem sua carreira e assim por diante. Por isso, nem disso, gente. Se empenhem, aprendam inglês, estudem muito. O inglês é importante. E abracem todas as oportunidades que surgirem para vocês e sempre pensem nos caminhos que vocês vão tomar, nas decisões que vocês vão fazer e vivem com isso com autoridade. Tá bom? Gente, agora é hora das dúvidas. Alguém quer tirar o número falso? Meu nome é Ana e eu queria saber, quando você entrou nessa área da publicidade,
começaria principalmente pela área de comunicação. Então, os cursos normalmente da área eles têm a parte de comunicação social e aí eles são distribuídos entre relações públicas, jornalismo, etc. E eu indicaria publicidade e propaganda. Tem muita gente que eu trabalhei fez publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda seria de fato a faculdade escolhida para essa carreira. Só que lá você vai aprender muitas coisas. Você vai aprender tanto na parte de criação. Hoje, o que eu faço é muito relacionado com a área de mídia de uma agência de publicidade, com quem eu negocio. Mas uma agência de publicidade, por exemplo, ela tem a parte de criação, ela tem a parte de planejamento, ela tem a parte de ensaios. Porque para você criar uma campanha, começa assim, um cliente chega no seu Coca-Cola e fala assim, ó, agora a partir do ano que vem eu quero alcançar mais mães de família, ou eu quero, por exemplo, a Coca-Cola hoje, ela tem uma maneira de falar com famílias que isso foi pensado há 20 anos atrás. O filmezinho deles, que eles passam todo final de ano de 1 minuto e meio, ele foi pensado há 20 anos, que é exatamente para você pensar isso. Quando você está na sua casa com a Coca-Cola, você tem um momento de família. Quando você tiver o seu momento de família, você pensar na Coca-Cola. Então, vai ter uma área de publicidade, vai ter uma área de criativo, vai ter uma área de mídia, que é isso. Eles vão planejar a campanha, vão criar essa campanha, vão divulgar essa campanha e depois eles vão ver quais são os resultados que deram essa campanha para passar de volta para o cliente, para fazer um planejamento e assim por diante. Então, a sua pergunta, a resposta era simples. Publicidade e propaganda, mas só quis te falar qual que era o ambiente. Tem muita coisa que dá para fazer. Tem gente que gosta de matemática, vai se dar bem. Tem gente que é criativa, que vai se dar bem. Tem gente que é mais introspectiva, que vai se dar bem também. Agora eu vou tirar uma dúvida. Eu também estou em dúvida entre jornalismo e publicidade e propaganda. E eu gosto muito dessa área da comunicação. Só que o que me deixa meio assim de fazer jornalismo é o mercado de trabalho. Aí eu não sei se é muito fechado, se é muito aberto, eu queria te perguntar. Eu acho que assim, o mercado de trabalho ele sempre vai ser fechado para diversas áreas. Inúmeras áreas, aliás. Por exemplo, se for perguntar para alguém que é formado em Direito se acha que o mercado de trabalho está saturado, vai pensar, cara, tem muito advogado de fato. O que eu acho é que eu não fiz jornalismo, eu não segui na carreira de jornalismo porque para mim não era algo que fervia em mim e as decisões que eu tinha que tomar eram maiores. Por exemplo, eu ter começado a trabalhar todo final de semana, assim por diante, era algo que eu não queria. Mas eu tive muito amigo que se deu bem na área de publicidade, de jornalismo, desculpa. Tem amigo meu que hoje é correspondente em Nova York do Fantástico, tem amigo meu que ontem estava fazendo o jogo Palmeiras e São Paulo como repórter de São Paulo e assim por diante. Então, tem amigo meu que é produtor na SPM, que é algo que é totalmente backstage. Então eu digo que assim, eu gostei muito da faculdade de jornalismo, aprendi muito da vida mesmo, e não necessariamente para eu ser jornalista, mas para eu olhar o mundo de uma forma mais crítica. Eu não diria para você não faça uma faculdade por causa do mercado de trabalho, porque eu acho que quando a gente se empenha e a gente vai atrás, a gente cria nossas oportunidades. Mas algo que eu falaria é que, por mais que você escolha uma ou outra, sempre fique de olho no seu entorno. Porque todos os meus amigos que eu fiz, todos os lugares que eu entrei, que eu pisei, que eu trabalhei, foi por indicação de alguém. Seja amigo meu, seja alguém que eu já trabalhei, um ex-chefe, etc. Por isso, assim, surgiu a oportunidade de jornalismo para mim. Eu não quis, mas se eu quisesse, poderia ter. Então, não precisa por causa do mercado de trabalho saturado. Não sei que seja alguma coisa, sei lá, muito absurda que não exista mais. Perfeito, obrigada. Gente, alguém com alguma dúvida? Fausto, você só trabalhou em empresa gigante, né? E eu queria te perguntar que dica você dá para se autodivulgar? É uma boa pergunta. Eu acho que assim, primeiramente a gente tem que se autoconhecer para se autodivulgar. O que eu vi durante muito tempo foi muita gente se autodivulgando coisas que não necessariamente tinham, de fato. Pessoas que se vendiam de uma maneira que elas queriam ser vistas e não necessariamente como elas eram, de fato. Então, algo que eu coloco para você é o seguinte: primeiramente, descubra quem você é e quem você quer ser. Isso eu estou falando porque você é bom, porque eu passo por processos de autoconhecimento todos os dias. Todos os dias eu penso em como eu quero ser e assim por diante. E eu acho que maneira